Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt em C++, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre inicialização de ponteiros e constantes. Então a gente pode inicializar os ponteiros utilizando as seguintes formas. Imagine que a gente tem uma variável aqui, int var, e eu quero inicializar um ponteiro que receba o endereço dessa variável. Vamos fazer int o ponteiro, chamar de p, o ponteiro vai receber o endereço dessa variável. Então essa é a primeira maneira com a qual a gente pode inicializar um ponteiro. Então podemos fazer de uma outra maneira. Poderíamos, por exemplo, inicializar esse ponteiro, int, chamar de p2, e para atribuir ou colocar esse endereço em p2, nós podemos simplesmente fazer p2 recebe o endereço de var. Então percebam a diferença que no primeiro caso, como já estamos inicializando, esse asterisco aqui ele significa que estamos declarando o ponteiro, estamos passando o endereço para esse ponteiro. Na segunda linha, na linha 6, nós precisamos primeiro criar o ponteiro, depois atribuir. Então na hora da atribuição não utilizamos o asterisco, porque estamos passando o endereço. Na hora da inicialização, usamos o asterisco para indicar que é um ponteiro. Na hora de utilizar a variável, não utilizamos o asterisco, porque o ponto naturalmente aponta para o endereço da variável. Se a gente quiser colocar dentro do conteúdo, depois da inicialização, nós precisamos colocar o asterisco. Uma outra maneira de fazermos isso é, por exemplo, criar um ponteiro, p3, que ele vai receber o endereço da variável. E podemos criar um terceiro ponteiro, p4, que receba o endereço de p3. Então aqui estamos explorando várias maneiras de fazer operações com ponteiros, operações de atribuição e inicialização dos ponteiros. Além da inicialização, os ponteiros eles podem ser utilizados para acessar variáveis. Nesse caso aí a gente acessa as variáveis pelo seu endereço. Mas também a gente pode declarar ponteiros que apontem para um valor e apenas ler e não escrever. Seriam ponteiros constantes. Então vamos tentar aqui fazer algumas linhas de código que apontem constantemente para a mesma variável. Eu vou criar aqui duas variáveis, uma x, outra y, sendo que vou inicializar essa variável y em 10. E agora vou criar um ponteiro constante, vou chamar de p5. E esse ponteiro constante ele vai receber o endereço y. Então, o que a gente vai perceber aqui é que se a gente quiser receber o valor do ponteiro de p5, essa operação aqui vai ser permitida. Então vamos conseguir fazer essa operação aqui. A gente percebe que ele executa e finaliza o programa. Porém, se a gente tentar sobrescrever esse ponteiro, então p aqui, dá erro. Então esse erro aqui ele acontece porque o ponteiro ele é constante. Então aprendemos aqui como inicializar o ponteiro, simplesmente criando o ponteiro e atribuindo o endereço já diretamente no momento da criação. Nós também podemos criar e inicializar esse ponteiro após a criação. E nós podemos inicializar já o ponteiro como uma constante, criando o ponteiro e atribuindo o endereço diretamente para esse ponteiro. Então é isso que a gente tem para a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre ponteiros constantes. Vamos fazer um exercício. E na sequência vamos falar de ponteiros e ponteiros de funções. Então até as próximas aulas.